Vamos lá? Hoje nós vamos tratar do cálculo do número de termos e da taxa de juros de uma série uniforme finita. Lembrando que até aqui nós fizemos cálculo de valor presente, cálculo de valor futuro, cálculo de PMT, não é? Mas ainda não tínhamos trabalhado com o cálculo de N e o cálculo de I, tá? Então, dado uma série uniforme finita, não é? Se conhecemos seu valor em uma data, sua taxa de juros e o valor dos seus termos, a gente pode obter, neste caso, o seu número de termos, né? O valor de N. Vamos para o primeiro exemplo. Um empréstimo de 10 mil, a taxa de juros exponencial mensal de 8% será pago em prestações mensais iguais pós-antecipadas de 1.680, tá? O fluxo de caixa da operação tá aqui. Você tem um empréstimo de 10 mil, a taxa de 8% ao mês, não é? E paga em prestações mensais iguais pós-antecipadas de 1.680. Como elas são mensais pós-antecipadas, eu estou colocando o fluxo em mês e estou pensando aí num total de N prestações. Pós-antecipadas começa no mês 1, termina no mês N, tá? Então, a gente tem uma série com período mensal, tá? Com um PMT de 1.680, um PV de 10 mil, a taxa dada de 8% ao mês, já ajustada ao período da série, não é? E uma série uniforme finita pós-antecipada. Então, a gente vai agora aplicar a fórmula de valor presente, não é? É a aplicação direta daquela fórmula, porque a série já é pós-antecipada. Então, a gente vai ter o seguinte, para obter, então, esse número de prestações, não é? Necessárias para quitar a dívida, PV 10 mil, PMT 1.680, taxa de 8%, 0,08, e o N é a nossa variável, tá? Então, 1,08 elevado a menos N ali no numerador da fração. Para resolver isso aí, não é? A gente vai lembrar que a gente já fez um cálculo semelhante a esse quando a gente tratou do cálculo do prazo no caso da capitalização composta. A gente tinha uma equação semelhante a essa, uma equação em que o N estava no expoente, né? É uma equação exponencial, e lá nós precisamos dos logaritmos para poder resolver. Aqui a gente vai fazer exatamente do mesmo modo, tá bom? A gente vai precisar usar logaritmo para resolver, e para chegar neste ponto de usar o logaritmo, a gente vai precisar primeiro explicitar, né? Isolar aí de um lado da igualdade exatamente esse fator 1,08 elevado a menos n, para a gente poder aplicar a propriedade de logaritmo, tá? Então, esse 1.680 que está multiplicando, né? O 1 menos 1,08 elevado a menos n, vai passar lá dividindo o 10 mil, e o 0,08 que está dividindo, que está no denominador, passa multiplicando, e a gente fica exatamente com 10 mil vezes 0,08 dividido por 1.600,80 igual a 1 menos 1,08 elevado a menos n, tá? Agora, a gente vai, esse 1,08 elevado a menos n está com sinal negativo aí, está subtraindo, né? Então, ele vai aparecer lá no primeiro membro com sinal positivo, tá? E a fração 10 mil vezes 0,08 sobre 1.600,80, que está aí positiva no lado da igualdade, vai estar lá do outro lado agora com sinal negativo, vem subtraindo 1, tá? E a gente fica com essa expressão. Agora, nesse momento, a gente já pode, então, aplicar o logaritmo, tá? Por que a gente vai aplicar o logaritmo? Porque quando a gente aplicar o logaritmo aí aos dois membros da igualdade, a gente chega lá na propriedade de log da potência, em que a gente pode pegar o expoente menos n e passar multiplicando, tá? E aí a gente resolve o nosso problema, o n, não é? Sai lá do expoente, a gente pode calcular o valor de n, que é o nosso objetivo. Então, ln de 1,08 elevado a menos n igual a ln, não é? Dessa diferença aí. Menos n vem multiplicando o log, então fica menos n vezes ln de 1,08 igual a ln, né, deste número que está entre parênteses. Só fazendo uma ressalva, eu estou usando ln, logaritmo neperiano, você podia estar usando log base 10 também, se sua calculadora científica você tem essas duas opções, tá bom? No caso eu optei pela ln, mas tanto faz. E aí agora eu posso sim, não é, explicitar o n, encontrar o valor de n, não é? N vai ser o quociente desses dois logaritmos, né? Esse menos ln de 1,08 vai estar lá dividindo, né? O ln de 1 menos 10 mil vezes 0,08 sobre 1.600,80. Você fica com esse quociente de 2 logs aí, vai lá na calculadora,
faz essa conta, né? E encontra um número negativo, como era esperado, né? Menos 8,99998, tá? Menos com menos aí vai ficar positivo, e o valor aproximado nesse caso é 9. Então, a gente diz que são 9 prestações. O número de prestações necessárias para quitar essa dívida são 9 prestações, tá bom? Toda vez que a gente quiser calcular N, né, no caso de uma série uniforme finita, a gente vai proceder de modo semelhante a esse aí, tá? O que vai mudar é que não necessariamente a série é postecipada. A gente vai fazer alguns exemplos aí na frente com séries que não são postecipadas, tá certo? Para a gente ver que tem que fazer um ajuste antes, não é? De partir para o cálculo de N, tá bom? Tem que fazer um ajuste na fórmula de PV. E, claro, você teria também a opção, em alguns exemplos, você vai ter a opção de calcular o N a partir da fórmula de FV, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2 é o seguinte: um bem no valor à vista de 4.000 é vendido a prazo em prestações mensais iguais de 602,28, sendo a primeira 2 meses após a compra, tá? Então, prestações mensais e a primeira é somente no mês 2. Isso significa que a gente vai tratar aqui de uma série diferida, né? A taxa de juros compostos mensal cobrada foi de 3,5%, 3,5%. Então, neste caso, nós vamos calcular o número de prestações pagas e o prazo da operação. Lembrando que, lá no primeiro exemplo, como é uma série postecipada, nós encontramos que o N era 9 prestações mensais, então, naturalmente, o prazo da operação seria 9 meses. No caso da série não ser postecipada, a gente já sabe que o prazo não é igual ao número de prestações, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai encontrar as duas coisas, o número de prestações e o prazo. Vamos ao fluxo de caixa da operação. São N prestações, estou supondo N o número de prestações, começando no mês 2. Tá? Então, no mês 1 não tem prestações, mas N prestações seguidas, o prazo da operação vai ser N mais 1, correto? Então, começa no 2, termina no N mais 1. O PV lá de 4.000 na data zero, cada prestação de 602,28. Neste caso, então, estão aqui os N termos, né? As N prestações. Então, é uma série com período mensal, tá? PMT de 602,28, PV de 4.000, taxa de 3,5% ao mês, já ajustada ao período da série, e uma série uniforme finita, nesse caso, diferida, tá bom? Então, nós vamos aplicar a fórmula de valor presente a essa série, tá certo? A esses N termos, mas o valor obtido não vai estar na data zero. Então, para igualar o 4.000, a gente vai ter que fazer um ajuste, tá? 4.000 aí, de um lado da igualdade, que é o valor na data zero. Então, do outro lado da igualdade, a fórmula de PV, que é PMT, 602,28, vezes 1 menos, 1 mais a taxa, 3,5%, 0,035, elevado a menos N sobre a taxa. Tá? Este valor obtido aqui da fórmula de PV vai sempre estar na data um período antes da data do primeiro PMT. Período mensal, um mês antes da data do primeiro PMT. Primeiro PMT está na data 2 meses, então isso aqui está um mês antes, vai estar na data 1 mês, tá bom? Do outro lado, a gente tem 4.000 na data zero, só posso igualar capitais na mesma data, então este valor que está na data 1 mês vai ter que ser deslocado para o zero. Dividir por 1 mais I mensal elevado a 1 mês para deslocar da data 1 para a data zero, tá? Então, divido por 1 mais I mensal elevado a 1 mês, 1,035, e aí pronto. Aí eu estou com a igualdade agora, completa, né? Vou agora fazer de modo análogo ao que a gente fez anteriormente para obter o valor de N, tá? Então, o objetivo inicial é isolar o fator 1,035 elevado a menos N para depois aplicar o logaritmo, tá bom? Observe que, para fazer isso, né, eu vou ter que primeiro isolar o 1 menos 1,035 elevado a menos N. Então, 602,28 que está multiplicando vai estar dividindo 4.000. E o 0,035 que está dividindo e o 1,035 que também está dividindo, os dois vão aparecer lá multiplicando o 4.000, tá? Eu vou escrever de outro modo essa divisão aqui, para ficar mais claro para alguns que possam ter dúvidas com relação a isso. Então, ao invés de escrever dividido por 1,035, eu vou escrever multiplicado por 1 sobre 1,035, que é exatamente a mesma coisa, para ficar claro para vocês que tanto
0,35, quanto 1,035, então aí no denominador vão aparecer lá multiplicando o 4.000, tá bom? Então, a gente vai ficar com o seguinte, 4.000 vezes 0,035 vezes 1,035, dividido por 602,28 é igual a 1 menos 1,035 elevado a menos n, tá? E aí agora, esse 1,035 elevado a menos n, tá? Vou colocar do outro lado da igualdade, com sinal positivo, e a fração vai aparecer do lado de cada igualdade, subtraindo o 1, né? Subtraindo de 1, tá bom? Então, fica 1,035 elevado a menos n é igual a 1 menos essa fração, tá? E aí, do mesmo modo que nós fizemos antes, a gente agora aplica logaritmo, eu vou continuar usando o ln, se você preferir, pode usar base 10, que você tem na sua calculadora também, se ela for científica, né? Então, aplico a ln dos dois lados da igualdade, passo o menos n multiplicando o log, não é? E aí chego no n como sendo menos o quociente desses dois logaritmos, tá bom? Vou fazer esse cálculo, tá? E aí, quando eu faço o cálculo, eu obtenho o n de 7,999898, tá? Aproximadamente 8 prestações. Menos com menos aí fica positivo. Então, são 8 prestações. No caso, né, que é uma série diferida, 8 prestações começando no mês 2, então eu vou ter um prazo, nesse caso, de 9 meses, tá certo? Então, 8 prestações, prazo de 9 meses, que era o que a gente queria encontrar, tá? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 3. A gente tem um financiamento no valor de 15.000, contratado a juros nominais anuais de 48%, tá? Então, a taxa nominal anual. E as prestações mensais antecipadas de 1.536,82. Mensais antecipadas, né? Começando na data zero, tá certo? O que a gente vai fazer aí? Também calcular o número de prestações e o prazo do financiamento, já que a série é antecipada, né? Então, num fluxo de caixa, eu estou supondo aqui N termos, tá certo? N capitais formando aí a série das prestações, tá certo? Começando na data zero com N termos, vai terminar na data N menos 1. Então, quando eu encontrar o valor do número de prestações N, o prazo vai ser N menos 1. Ok? Isso sempre vai acontecer na série antecipada, tá? E aí a gente vai proceder do mesmo modo, é uma série com período mensal, tem o valor do PMT, tem o valor do PV, não é? Que é o valor à vista, é o valor do financiamento, desculpe, está na data zero. No caso, a taxa é nominal anual, a série tem período mensal, as prestações são mensais, então juros periódicos, juros pagos mensalmente, tá certo? E aí eu vou achar a taxa efetiva mensal proporcional a 48%. 48% ao ano, dividido por 12 meses, né? Porque um ano tem 12 meses, taxa efetiva de 4% ao mês. E uma série uniforme finita antecipada nesse caso. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa agora, usar a fórmula de PV de pós-antecipada e ajustar para a data zero para igualar ao valor do financiamento, que é 15.000, tá bom? E eu fico com isso aqui, 15.000, né? É o valor do financiamento na data zero. Do outro lado, aplicação da fórmula de PV de pós-antecipada, 1.536,82, 1 menos, 1 mais a taxa efetiva mensal de 4%, elevada a menos N sobre I, sobre 0,04. Este valor, como é de uma série pós-antecipada, vai estar na data um período antes da data do primeiro PMT. Como a série, né, é antecipada, o primeiro PMT está na data zero, então este valor vai estar um mês, período mensal, um mês antes do zero, que é a data menos um mês. Para igualar 15.000 que está na data zero, eu vou ter que deslocar esse capital da data menos um mês para a data zero, ou seja, capitalizo por um mês, multiplico por 1 mais I mensal elevado a 1, tá bom? Ajustei, não é? A igualdade agora está completa, tá bom? E aí a gente pode agora proceder exatamente do mesmo modo que nós fizemos anteriormente, tá? 1.536,82 vai estar lá dividindo, né? E 1,04, que também está multiplicando, vai estar dividindo o 15.000. E o denominador, que é 0,04, vai estar multiplicando 15.000. Depois disso aí, eu coloco 1,04 elevado a menos n aí do outro lado da igualdade. A fração passa lá subtraindo o 1, tá certo?
Fica 1 menos essa fração, e aí eu posso agora aplicar de novo o logaritmo, tá bom? Aplico, vou continuar aplicando ln, tá? Passo menos n multiplicando o log, e chego então no log como o quociente, não é? Desses dois logaritmos, tá? N é exatamente menos o quociente dos dois logs. Do mesmo modo que anteriormente, eu acho um valor negativo para esse quociente, que com esse menos que está aí na frente fica positivo, 11,999021, aproximadamente 12 prestações, tá? Então, neste caso, esse financiamento vai ser pago com 12 prestações, tá? Mensais antecipadas de 1.536,82. E o prazo da operação, se são 12 prestações começando na data zero, o prazo da operação, nesse caso, é de 11 meses, ok? Se encerra essa parte do cálculo de N, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo da taxa de juros de uma série uniforme finita, tá? Bom, a gente já falou de cálculo de taxa de juros de uma operação financeira lá atrás, né? A gente fez exemplo disso. E é o seguinte, toda vez que você quer calcular a taxa de juros de uma operação financeira, o que você tem que fazer? Igualar os totais de entradas e saídas de capital deslocados para uma mesma data. Nós ilustramos isso aí na aula 11, com o exemplo 5, em que a gente fez o cálculo da taxa de juros de uma operação financeira exatamente usando esse recurso. Né? A gente vai proceder do mesmo modo agora para calcular a taxa de juros de uma série uniforme finita, conhecendo o valor da série numa data, tá bom? Então vamos ao exemplo. O exemplo é o seguinte: um bem cujo valor à vista é 900 foi pago em duas prestações mensais pós-antecipadas de 478,54. Então, o que a gente vai calcular agora? A taxa de juros exponencial mensal da operação, tá bom? Vamos ao fluxo de caixa da operação. A gente está aqui. O valor à vista do bem, valor na data zero, é 900, esse é o PV, não é? A gente tem duas prestações mensais pós-antecipadas, mês 1 e mês 2, cada uma no valor de 478,54, tá bom? O que a gente vai fazer? Aquilo que está dito lá em cima. Igualar os totais de entradas e saídas de capital deslocadas para uma mesma data. Então, eu conheço o valor dessa série uniforme na data zero, que é o valor à vista, não é? Do bem, que é 900. O que eu vou fazer? Eu conheço o valor da entrada de capital aí na data zero, que é 900. Eu vou deslocar essas duas saídas de capital, que são essas duas prestações, para a data zero e somar, porque isso tem que ser igual a 900, né? Igualar entradas e saídas de capital. Neste caso, eu vou escolher a data zero para igualar essas entradas e saídas de capital. A data focal vai ser a zero, tá bom? Porque eu conheço o valor da série exatamente na data zero. Quando eu faço isso, eu fico com 900 igual a primeira prestação, que está na data 1 mês, eu desloco da data 1 mês para a data zero, dividindo por 1 mais a taxa procurada, que eu estou chamando de I, e essa taxa mensal procurada, elevado a 1 mês. A segunda prestação, que está na data 2 meses, eu vou dividir por 1 mais I elevado ao quadrado. Tá? E aí eu encontro, né, uma equação envolvendo o valor de I que eu quero calcular. E aí agora eu posso resolver e calcular o I, tá bom? Para resolver aqui, eu vou multiplicar os dois membros da igualdade por 1 mais I quadrado, tirar o MMC, como vocês preferirem, multiplicando por 1 mais I quadrado os dois membros da igualdade, eu fico com 900 vezes 1 mais I quadrado. Do outro lado eu tenho uma soma, vou multiplicar as duas parcelas por 1 mais I quadrado. A primeira parcela multiplicada por 1 mais I quadrado vai ficar 1 mais I quadrado dividido por 1 mais I, fica 1 mais I, então vai ficar 478,54 vezes 1 mais I. E a segunda parcela, quando eu multiplicar por 1 mais I quadrado, cancela aí com o denominador que é 1 mais I quadrado também, fica só 478,54, tá? Feito isso agora, bom, eu vou colocar tudo do mesmo lado da igualdade, certo? E você agora tem duas opções. Você pode desenvolver, não é? Essa expressão 1 mais I quadrado aí e fazer todas as multiplicações e chegar numa equação do segundo grau em I, ou você pode fazer uma substituição, que é o caminho que eu vou escolher. Eu vou escolher chamar 1 mais I de x. Quando eu chamo 1 mais I de x, eu fico com 900x quadrado menos 478,54x menos 478,54 igual a zero. Então, eu vou ter uma equação do segundo grau em x agora, não é?
Do mesmo modo que está feito no exemplo 5 lá da aula 11, você vai usar a fórmula de Bhaskara, resolver, vai encontrar duas raízes. No caso, uma vai gerar um i negativo, não vai servir para você. Eu vou usar a raiz positiva, que vai ser x igual a 1,04199. Tá? Então, com este valor de x, eu volto agora e encontro o valor de i. Eu fiz 1 mais i igual a x, então eu igualo 1 mais i a esse 1,04199, e o i, então, vai ser exatamente este valor menos 1, tá? Que dá 0,04199, aproximadamente 4,2% ao mês, é a taxa de juros exponencial mensal dessa compra aí a prazo, tá bom? Você poderia, naturalmente, fazer isso usando a fórmula de PV, ao invés de fazer esse deslocamento das prestações para a data zero, 1 a 1, né? Deslocar de vez usando a fórmula de PV, encontraria o mesmo resultado, talvez com um pouquinho mais de trabalho para achar a equação do segundo grau, porque na fórmula de PV você tem 1 mais i elevado a menos n, né? Você vai ter que inverter, colocar no denominador com expoente positivo e tal, simplificar algumas coisas e chega a uma equação equivalente a essa, vai chegar na mesma solução. Tá bom? Uma coisa importante que a gente precisa observar aí é que, nesse caso, a gente tinha uma compra, né, com duas prestações mensais postantecipadas, e isso gerou uma equação polinomial de grau 2, em I, né, que a gente acabou resolvendo em X. Imagine se a gente tivesse uma série uniforme finita, neste caso, com 12 prestações. Imagine que fossem 12 prestações mensais, começando no 1, terminando no 12. Se eu procedesse do mesmo modo, eu ia achar uma equação polinomial de grau 12 para resolver, tá? Então, a gente vai fazer aqui a última observação, que é o seguinte. Se o grau do polinômio for maior que 2, né, e aí você não tem como resolver usando a fórmula, usando esse deslocamento, nem usando a fórmula de PV. Você só vai poder obter o valor da taxa nesses casos usando um aplicativo computacional, como o Excel, por exemplo, ou uma calculadora financeira, tá? Então, esta forma de resolver usando o deslocamento 1 a 1 ou usando a fórmula de PV vai se restringir aos casos em que você gera uma equação polinomial de grau 2. Para graus maiores que 2, você vai ter que fazer usando a máquina financeira ou usando um aplicativo computacional. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso na aula de número 26, que vai tratar de métodos de avaliação de viabilidade de projetos, especificamente o método da TIC. Quem tiver interesse no cálculo da taxa de juros de financiamento, vai lá e assiste essa aula depois, tá bom? Ela vai estar lá no tópico 8 das aulas complementares, que não são obrigatórias, mas como o cálculo da taxa de juros é algo muito importante, né? Cálculo da taxa de juros de financiamento é algo que a gente usa muito no nosso dia a dia. Eu sugiro a vocês que assistam lá a aula 26 depois, tá? Para ver um pouco mais, aprofundar um pouco mais desses casos aí em que o grau do polinômio é maior que 2 e naturalmente vai servir também para os casos em que o grau de polinômio é igual a 2, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês façam os exercícios, tá? E nos procurem para tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês.